E se eu te disser que tudo o que você aprendeu sobre Zumbi dos Palmares é apenas metade da verdade? Que existe um segredo guardado a 7 chaves, transmitido apenas oralmente entre os descendentes quilombolas, que muda completamente nossa compreensão sobre o maior líder negro da história do Brasil? Cartas censuradas do bandeirante Domingos Jorge Velho, testemunhos de padres jesuítas silenciados pela igreja, e a possibilidade perturbadora de que a cabeça, exposta na Praça de Recife em 1695, pode ter sido uma farsa elaborada. Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir documentos escondidos e uma conspiração histórica que durou mais de 300 anos. E se você quer ter acesso a esse tipo de conhecimento que apagaram propositalmente dos nossos livros, deixa seu like agora e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias suprimidas que vão transformar o jeito como você enxerga o Brasil. Vamos começar pelo que provavelmente te ensinaram na escola. Zumbi dos Palmares nasceu livre em 1655, numa comunidade quilombola, escondida na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Aos 6 anos de idade, foi capturado por soldados portugueses durante uma das inúmeras expedições punitivas contra Palmares. Entregue ao padre Antônio Melo, recebeu o nome de batismo Francisco e foi educado em latim, português e na doutrina católica. Por uma década, viveu como menino criado pela igreja, aprendendo a ler, escrever e rezar como qualquer filho de colonos brancos. Mas aos 15 anos, algo aconteceu. Francisco fugiu da casa do padre e retornou a Palmares, retomando seu nome africano, Zumbi. Aperte Dolly começou sua trajetória como guerreiro, estrategista militar e, eventualmente, líder máximo do maior quilombo das Américas. Palmares não era apenas um quilombo, era uma confederação de 11 mocambos, 11 aldeias quilombolas espalhadas por uma área de mais de 25 mil quilômetros quadrados. No seu auge, abrigava entre 20 e 30 mil pessoas. Não eram apenas africanos escravizados fugitivos, Havia indígenas, brancos pobres, desertores do exército português, mulatos livres. Era uma sociedade organizada, com governo próprio liderada por Ganga Sumba, Teodesumbi. Essa sociedade tinha agricultura próspera, plantando mandioca, milho, feijão, banana e cana-de-açúcar. Tinha forjas onde se fabricavam ferramentas e armas. Tinha comércio estabelecido com vilas portuguesas vizinhas, vendendo excedentes agrícolas em troca de pólvora, sal e tecidos. Tinha estrutura militar com divisões táticas, lideradas por comandantes como Ganga Zona. E tinha líderes espirituais, como a Caterine, considerada a mãe ancestral do quilombo. Zumbi assumiu a liderança militar após uma crise política devastadora. Em 1678, seu tio Ganga Zumba negociou um acordo de paz com o governador Aires de Souza e Castro, concordando em se render em troca de terras e liberdade para os nascidos em Palmares. Mas Zumbi se opôs violentamente ao acordo, considerando-o uma traição aos que ainda estavam escravizados. A divisão levou ao envenenamento de Ganga Zumba e à ascensão de Zumbi como líder absoluto. Por quase 2 décadas, Zumbi resistiu a expedições militares cada vez mais violentas, até que em 1694, uma força de 9 mil homens, liderada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, finalmente destruiu Palmares. Zumbi escapou, mas foi traído por um companheiro, Antônio Soares. Em 20 de novembro de 1695, foi emboscado e morto. Sua cabeça foi decepada e exposta na Praça do Carmo, em Recife, como aviso aos escravizados. Essa é a história oficial, mas existe algo muito estranho nos relatos oficiais sobre o nascimento de Zumbi. Algo que os historiadores evitam comentar. 3 documentos diferentes da coroa portuguesa apresentam 3 datas distintas para o nascimento de Zumbi: 1655, 1650 e 1648. As circunstâncias de sua captura também variam dramaticamente. Alguns relatos dizem que foi capturado em batalha, outros afirmam que foi encontrado sozinho na mata. Um terceiro relato, menos conhecido, sugere que foi entregue intencionalmente pelos líderes de Palmares. Mas o mais perturbador está nas cartas do próprio padre Antônio Melo, descobertas nos arquivos da Diocese de Olinda. Numa carta de 1662, o padre descreve o menino Francisco como já versado em línguas africanas e conhecimentos de ervas quando chegou aos seus cuidados. Ele escreve literalmente:
O menino demonstra saberes que não condizem com sua tenra idade, como se já houvera sido instruído em artes que desconheço. Isso levanta uma possibilidade incômoda. E se Francisco não foi capturado por acidente? E se ele foi enviado propositalmente para dentro da estrutura colonial para ser educado, para aprender os segredos dos portugueses, para retornar como espião e estrategista? Essa teoria, considerada radical por historiadores tradicionais, é exatamente o que a tradição oral quilombola sempre afirmou. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender o que os documentos oficiais revelam quando são lidos nas entrelinhas. Em 2003, a pesquisadora Ivana Stolz Lima estava investigando arquivos na Torre do Tombo, em Lisboa, quando encontrou algo extraordinário: correspondências do Conselho Ultramarino que haviam sido classificadas como secretas e trancadas por mais de 200 anos. Eram cartas de Domingos Jorge Velho ao rei Pedro II de Portugal, escritas entre 1692 e 1694, durante a campanha final contra Palmares. O que essas cartas revelam é chocante. Domingos Jorge Velho não descreve Zumbi como um guerreiro selvagem lutando por instinto. Ele o descreve como estrategista de formação militar europeia. Numa carta de março de 1693, o bandeirante escreve: "O negro Zumbi utiliza táticas de cerco que somente vi empregadas por generais da Guerra Flamenga, dispõe suas tropas com conhecimento de terreno que excede o de nossos melhores capitães." Mais perturbador ainda, numa carta de agosto do mesmo ano, Jorge Velho relata: "As armadilhas empregadas pelos palmarinos incluem o uso de pólvora em dispositivos que explodem sob os pés de nossos soldados, técnica que não se ensina em senzalas." Em outras palavras, Zumbi estava usando minas terrestres artesanais 3 séculos antes de elas se tornarem comuns. As fortificações de Palmares também deixaram os portugueses perplexos. Não eram simplesmente paliçadas de madeira. Eram estruturas defensivas complexas, com fossos duplos, muralhas de terra compactada reforçadas com troncos entrelaçados, torres de observação e sistemas de drenagem para evitar alagamentos durante cercos. Mas o que mais assustou os portugueses não foram as habilidades militares de Zumbi. Foi outra coisa, algo que aparece sussurrado em 3 relatórios diferentes, relatórios jesuítas confidenciais, escritos pelo padre Simão de Vasconcelos em 1671 e pelo padre João de Matos em 1677, fazem menção a algo extraordinário. Eles falam de uma casa de conhecimento em Palmares, uma construção específica, separada das demais, onde se guardavam pergaminhos em línguas diversas. O padre João de Matos escreve: "Com evidente desconforto, os negros palmarinos possuem escritos em caracteres que não reconheço. Alguns em árabe, segundo me informaram, outros em línguas africanas, e ainda outros que parecem ser indígena. Nessa casa, que chamam de Casa da Sabedoria, o líder guerreiro, que os selvagens chamam Zumbi, passa horas estudando saberes mouriscos, indígenas e africanos, numa mistura herética que ofende a Santa Madre Igreja." Esses documentos foram imediatamente classificados como material herético pela Inquisição e trancados. Só foram liberados para consulta pública no início do século XX, mais de 200 anos depois. E mesmo assim, pouquíssimos historiadores deram atenção a eles. Por quê? Porque eles sugerem algo absolutamente revolucionário para a época: que Palmares não era apenas um refúgio de escravizados fugitivos, mas um centro de preservação e integração de conhecimentos de 3 continentes, que havia ali uma biblioteca, que havia intelectuais, que havia um projeto civilizatório alternativo ao europeu. Mas vamos ao documento mais controverso de todos. Um relatório militar do comandante Furtado de Mendonça, escrito apenas 3 dias após a suposta morte de Zumbi. E aqui chegamos à parte mais sombria: a morte de Zumbi, ou melhor, as mortes de Zumbi. Existem 3 versões oficiais sobre os eventos de 20 de novembro de 1695, e todas elas têm problemas graves de consistência. A versão mais conhecida diz que Zumbi foi traído por Antônio Soares, um antigo companheiro de Palmares que teria revelado o esconderijo do líder em troca de perdão e dinheiro. Soldados emboscaram Zumbi numa propriedade próxima à Serra de Dois Irmãos. Ele resistiu, matou 2 soldados, mas foi finalmente abatido por um tiro de mosquete. Sua cabeça foi levada a Recife e exposta por semanas. A segunda versão, Manos Defendida, aparece em relatórios militares secundários. Segundo esses documentos,
Zumbi foi morto não por traição externa, mas por uma conspiração interna. Gangazona, líder militar rival, que também disputava o comando de Palmares, teria armado uma emboscada após Zumbi ter ordenado a execução de alguns palmarinos que queriam se render. Mas a terceira versão é a mais perturbadora, e aparece justamente no relatório de Furtado de Mendonça que mencionei há pouco. Segundo Mendonça, quando as tropas chegaram ao local indicado pelo traidor Antônio Soares, encontraram um corpo que parecia ser de Zumbi, mas que já estava morto há pelo menos 2 ou 3 dias, em avançado estado de decomposição. Mendonça escreve: "Não podemos confirmar com certeza Traitor Sei do negro Zumbi, pois o corpo já estava desfigurado. Cortamos a cabeça e a levamos a Recife como prova, mas muitos soldados manifestaram dúvidas sobre a identidade do morto. Pense bem, se a cabeça estava em decomposição, como foi reconhecida? Como pôde ficar exposta por semanas, a ponto de servir como aviso visual aos escravizados? E por que Antônio Soares, o suposto traidor, desapareceu completamente dos registros históricos logo após receber sua recompensa, como se nunca tivesse existido? Mais estranho ainda, existem pelo menos 4 relatos de quilombolas da época, registrados oralmente e transcritos muito mais tarde, que afirmam ter visto Zumbi vivo, em diferentes mocambos, até pelo menos 1698, 3 anos após sua morte oficial. O que isso significa? Significa que podemos estar diante de 3 possibilidades. Primeira, mataram a pessoa errada e expuseram a cabeça de outro homem para dar a guerra por encerrada. Segunda, Zumbi realmente morreu, mas sua imagem era tão poderosa que seus seguidores espalharam boatos de que ainda vivia para manter viva a resistência. Ou terceira, e essa é a mais radical, Zumbi não era uma pessoa, era um mitítulo, e sempre existia um novo Zumbi, pronto para assumir. E é exatamente essa terceira possibilidade que nos leva ao maior segredo de todos. O segredo que os descendentes quilombolas sempre souberam, mas que só agora começa a ser levado a sério por historiadores acadêmicos. Conheci o mestre Jerônimo numa tarde quente de fevereiro, na comunidade quilombola de Muquem, em União dos Palmares, Alagoas. Ele tinha 87 anos, era griot, guardião da memória oral do povo de Palmares. Quando perguntei sobre Zumbi, ele sorriu, como se estivesse esperando essa pergunta a vida inteira. Zumbi não era um nome, ele disse, era um título. Como César. Você não entende a história de Palmares se não entende isso. Segundo o mestre Jerônimo e outros griots que preservam a tradição oral quilombola, houve pelo menos 5 zumbis, durante os 89 anos de existência de Palmares. Cada líder militar máximo assumia esse nome ao tomar posse, e o último zumbi não morreu em 1695. A palavra zumbi vem do termo Kimbundo Nzumbi, que significa espírito protetor, ancestral, aquele que retorna. Na cosmologia Bantu, o Nezumbi é uma entidade que não morre, que o reencarna, que se manifesta em diferentes corpos para proteger seu povo. Transformar isso em cargo político foi uma jogada de gênio. Pensa na vantagem militar e psicológica disso. Se o líder morre em batalha, outro assume imediatamente e se torna zumbi. Para os portugueses, parece que o mesmo homem está vivo. Para os palmarinos, zumbi é imortal, invencível, ancestral vivo. O medo que isso gerava nos inimigos e a coragem que inspirava nos aliados eram inestimáveis. Segundo os griots, os 5 zumbis conhecidos pela tradição oral foram estes. O zumbi primeiro foi o fundador mítico, o grande líder que organizou os primeiros mocambos por volta de 1605. Pouco se sabe sobre ele, mas dizem que era um africano liberto que havia sido soldado nas guerras angolanas e trouxe conhecimentos militares africanos. O zumbi, segundo liderou Palmares entre aproximadamente 1620 e 1655. Foi ele quem estabeleceu alianças com povos indígenas, especialmente os Caetés, criando a rede de proteção e conhecimento do território que tornou Palmares praticamente impossível de conquistar durante décadas. O zumbi terceiro foi o grande estrategista, o arquiteto das fortificações e das táticas de guerrilha que derrotaram sucessivas expedições punitivas entre 1655 e 1678. Muitos historiadores acreditam que foi esse zumbi que realmente desenvolveu o modelo de guerra de Palmares. O zumbi quarto é o que conhecemos como Francisco, o menino educado pelo padre Antônio Melo,
Ele assumiu o título após a morte de Ganga Zumba, liderou Palmares de 1678 a 1695, e foi quem realmente enfrentou Domingo Jorge Velho. É possível que seja ele quem morreu em 1695, ou não. Porque segundo o mestre Jerônimo e a tradição quilombola, houve um zumbi quinto o fantasma, aquele que ninguém viu claramente, mas que todos sabiam que existia. Ele teria liderado os sobreviventes de Palmares entre 1695 e aproximadamente 1710, reorganizando mocambos menores, mantendo viva a chama da resistência. Mas espera, isso significaria que Palmares não foi realmente destruído em 1694. Exatamente. E aqui vem a revelação que muda tudo. Palmares nunca foi destruído, apenas se espalhou. Quando Domingo Jorge Velho atacou a capital de Palmares, a Cerca Real do Macaco, em fevereiro de 1694, ele encontrou uma cidade fortificada de cerca de 8.000 habitantes. A batalha durou quase 2 dias. No final, mais de 200 palmarinos se atiraram de um penhasco para não serem capturados vivos. Outros 500 foram feitos prisioneiros, mas mais de 5.000 pessoas simplesmente desapareceram. Para onde foram? A tradição oral revela algo que os documentos portugueses tentaram esconder. Existia uma rede secreta de quilombos conectando mais de 40 mocambos de Alagoas até o Amazonas. E essa rede tinha um sistema de comunicação sofisticado, baseado em tambores codificados. O lungundu, como era chamado, funcionava como um telégrafo africano. Cada mocambo tinha tocadores especializados que podiam enviar mensagens complexas por quilômetros, de tambor em tambor, avisos de expedições militares, pedidos de ajuda, notícias de nascimentos e mortes, convocações para reuniões, tudo codificado em ritmos que os portugueses jamais conseguiram decifrar. Além dos tambores, havia rotas de fuga subterrâneas, não túneis literais, mas caminhos secretos pela mata, marcados com sinais que só os iniciados reconheciam, entalhes específicos em árvores, pedras empilhadas de determinada forma, plantas específicas cultivadas em sequência. Um quilombola treinado podia viajar de Alagoas até a Bahia seguindo esses sinais, sem nunca pisar numa estrada ou vila portuguesa. E havia as paradas seguras, casas de brancos pobres, roças de indígenas aliados, até fazendas de senhores de engenho, secretamente simpatizantes, que ofereciam abrigo temporário aos fugitivos. Essa rede clandestina era mantida através de um sistema de favores, trocas comerciais e, em alguns casos, casamentos estratégicos. Mas quem coordenava tudo isso? Quem era o cérebro por trás dessa rede de espionagem e comunicação? Não era Zumbi, era Dandara. A história oficial trata Dandara como uma nota de rodapé, esposa de Sumbi, guerreira corajosa que lutou ao lado dos homens e se matou para não ser capturada. Ponto final. Mas a tradição oral conta outra história. Dandara não era apenas guerreira, ela era a líder da rede de espionagem feminina de Palmares. As mães de terreiro, como eram chamadas, mulheres que viviam disfarçadas nas vilas portuguesas, trabalhando como quitandeiras, lavadeiras, cozinheiras, mucamas, posições que permitiam acesso às casas dos colonos, aos quartéis militares, às conversas dos homens brancos. Essas mulheres coletavam informações sobre movimentos de tropas, planos militares, disputas políticas entre os colonos, e transmitiam tudo de volta para Palmares através de cantigas, aparentemente inocentes, padrões de bordado em roupas, arranjos específicos de produtos nas feiras, um código invisível operando debaixo do nariz dos portugueses. Dandara coordenava tudo isso, e quando Palmares caiu, foi ela quem ativou a rede de fuga, distribuindo os sobreviventes pelos mocambos secretos, garantindo que o conhecimento e a resistência não morressem. Mas, Teméis, você lembra que mencionei o acordo de paz entre Ganga Zumba e o governador Aires de Souza e Castro em 1678? Aquele acordo que Zumbi rejeitou, levando à divisão de Palmares? Pois bem, documentos da Câmara de Olinda, descobertos apenas em 1982, revelam que o acordo foi oficialmente aceito pela coroa portuguesa. Ganga Zumba e seus seguidores receberiam terras na região de Cucaú e liberdade garantida em troca de cessar os ataques. O documento foi assinado, selado, oficializado, e então, silêncio. 6 meses depois, Ganga Zumba aparece morto, supostamente envenenado. As terras prometidas nunca foram entregues. Os palmarinos que aceitaram o acordo foram gradualmente reescravizados ou mortos,
Foi uma armadilha desde o início. Por que isso importa? Porque prova que os portugueses nunca tiveram intenção de honrar acordos com quilombolas, que toda negociação era farsa para dividir e enfraquecer a resistência, e que Zumbi estava absolutamente certo em rejeitar o tratado e assumir o controle militar. Mas também levanta outra questão. Será que Gangazumba realmente foi envenenado por ordem de Zumbi, como alguns relatos sugerem? Ou foi envenenado pelos próprios portugueses para jogar a culpa em Zumbi e causar divisão interna em Palmares? A tradição oral tem uma resposta clara para isso. Mas vamos chegar lá. Agora você deve estar se perguntando por que esconder tudo isso? Por que tantos documentos censurados? Tantos relatos suprimidos? Tanta história ou apagada? A resposta é mais perturbadora do que você imagina. E tem tudo a ver com o que aconteceu no Brasil após a abolição. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil. Mas o que veio depois não foi liberdade. Foi um projeto político sistemático de apagamento e controle da população negra. Entre 1888 e 1930, intelectuais brasileiros como João Batista Lacerda e o médico Nina Rodrigues desenvolveram teorias eugenistas defendendo o branqueamento da população. A ideia era que em 3 ou 4 gerações, através de miscigenação controlada e imigração europeia massiva, os negros simplesmente desapareceriam do Brasil. Lacerda chegou a apresentar essa tese no Congresso Universal das Raças em Londres, em 1911. Parte desse projeto incluía controlar a narrativa histórica, e é aí que entra Palmares. Uma história completa de Palmares, mostrando africanos escravizados construindo uma sociedade complexa, organizada, próspera e militarmente vitoriosa por quase 100 anos. Era absolutamente inaceitável. Então a história foi domesticada, transformada. Zumbi virou o escravo rebelde corajoso, mas que perdeu. O guerreiro valente mas deritado, o símbolo de resistência, mas de resistência fracassada. Um herói morto é um herói seguro. Heróis mortos inspiram emoção, mas não ação. Heróis mortos não organizam revoluções. Mas por que tanto esforço para esconder a verdade? Segue o rastro do dinheiro. As terras de Palmares, especialmente a região da Serra da Barriga, em Alagoas, sempre foram extraordinariamente ricas. Primeiro em pau-brasil, a madeira que deu nome ao país, e era um dos produtos mais valiosos do século XVII. Depois em cana-de-açúcar, quando os engenhos se espalharam pelo Nordeste. Hoje, essas terras são alvo de grilagem para expansão do agronegócio. Entre 2015 e 2023, pelo menos 15 casos de violência contra comunidades quilombolas em Alagoas foram registrados pelo Ministério Público Federal. Intimidações, incêndios criminosos, assassinatos de lideranças e sempre o mesmo padrão. Comunidades quilombolas que vivem há gerações em determinadas terras, de repente enfrentam fazendeiros ou empresas que aparecem com títulos de propriedade milagrosamente descobertos, títulos que curiosamente datam de períodos convenientes, 1870, 1890, 1920, sempre anteriores às demarcações quilombolas modernas, mas sempre posteriores à destruição de Palmares. Documentos que não existiam em nenhum cartório, mas que aparecem bem a tempo de contestar direitos quilombolas. Em 2019, por exemplo, a comunidade quilombola de Muquem, descendentes diretos de Palmares, teve parte de seu território invadido por uma empresa de mineração que alegava ter direitos de exploração concedidos em 1887. Quando pesquisadores verificaram nos arquivos do Estado, o documento original simplesmente não existia. Era uma falsificação. E se você está pensando que isso é coisa do passado, fica até o final porque vou mostrar como essa história se repete hoje em comunidades que você nem imagina. Aliás, se esse conteúdo está abrindo sua mente, deixa o like. Ele ajuda mais gente a descobrir essas verdades. Mas o apagamento não foi apenas territorial. Foi cultural e simbólico. A capoeira, arte marcial desenvolvida por escravizados e quilombolas, como sistema de luta disfarçado de dança, foi criminalizada pelo Código Penal de 1890 e só descriminalizada em 1937. Praticar capoeira rendia prisão imediata. As religiões de matriz africana foram perseguidas violentamente. Terreiros de candomblé e umbanda eram invadidos pela polícia.
praticantes presos sobre retos sagrados destruídos. Isso não foi há 500 anos. Foi há 80 anos. Meu próprio avô testemunhou invasões policiais a terreiros em Salvador, nos anos 1940, e claro, a narrativa histórica foi cuidadosamente construída para apresentar um zumbi aceitável, um herói nacionalista, corajoso, mas definitivamente derrotado e morto. A data de sua morte, 20 de novembro, foi escolhida como símbolo, justamente porque marca uma derrota, não uma vitória. Compare isso com o que aconteceria se a história completa fosse contada. Se nas escolas ensinassem que Palmares foi uma república próspera que durou quase 100 anos, que tinha sistema político democrático, agricultura avançada, comércio estabelecido, que venceu dezenas de batalhas contra forças militares coloniais, que preservava conhecimentos africanos, indígenas e europeus, numa síntese civilizatória única. Essa narrativa não inspira pena ou admiração distante. Inspira a organização política. Inspira a ideia de que é possível construir sociedades alternativas fora do sistema dominante. E isso é perigoso para quem está no poder. Então a história foi simplificada, neutralizada, transformada em algo palatável. Um conto de coragem individual, não de organização coletiva. Uma tragédia, não uma demonstração de possibilidade. Mas a verdade nunca morreu completamente. Ela foi preservada, transmitida oralmente, guardada por gerações de quilombolas, e hoje finalmente está ressurgindo. Hoje, existem mais de 3.000 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares no Brasil. 3.000. Muitas ainda lutando por demarcação territorial, reconhecimento oficial, direitos básicos, mas todas preservando tradições, conhecimentos e narrativas que remontam aos primeiros quilombos. O Quilombo de Muquem, em Alagoas, onde vivem descendentes diretos de Palmares, preserva cantigas que narram batalhas específicas, nomes de guerreiros esquecidos pelos livros, rotas de fuga que foram usadas em 1694. É história viva, passada de avós para netos há mais de 300 anos. O Quilombo Calunga, em Goiás, com 262 quilômetros quadrados. É o maior quilombo certificado do Brasil. Foi fundado por fugitivos das minas de ouro no século XVIII e preserva tradições culturais, técnicas agrícolas e rituais religiosos que misturam elementos africanos, indígenas e caboclos, exatamente como Palmares fazia. O Quilombo Ivaporunduva, no Vale do Ribeira, em São Paulo, é modelo internacional de gestão sustentável. Certificado como Quilombo, desde 2001, desenvolveu sistemas agroflorestais, ecoturismo comunitário e preservação ambiental que provam que os modelos quilombolas de organização social não são apenas história, mas alternativas viáveis para o presente. Mas o mais incrível é que os códigos secretos de Palmares ainda estão vivos. Você apenas não foi ensinado a reconhecê-los. A capoeira, que te ensinaram a ser uma dança folclórica, é na verdade um sistema completo de luta, comunicação e resistência. Cada movimento tem significado duplo. Cada música carrega mensagens codificadas. A roda de capoeira não é apenas apresentação. É reunião estratégica disfarçada. Quando um mestre de capoeira canta "Sou filho de Zambi, venho de Aruanda", ele não está apenas cantando bonito. Zambi é corruptela de zumbi. Aruanda é o nome mítico de Palmares na tradição oral. Ele está dizendo: sou descendente de Palmares. Venho da resistência quilombola. Isso é ensinado para crianças de 5 anos em rodas de capoeira, mas pouquíssimos professores de história sabem o significado real. As cantigas de Umbanda e Candomblé preservam história oral codificada. Pesquisadores como Wagner Gonçalves da Silva documentaram dezenas de pontos cantados que narram eventos específicos de Palmares, rotas de fuga, nomes de líderes, tudo disfarçado como louvor a entidades espirituais. Até práticas agrícolas foram preservadas. A agricultura quilombola tradicional usa sistemas de policultivo, rotação de culturas e preservação florestal, que cientistas modernos agora reconhecem como mais sustentáveis que a monocultura industrial. Mas essas técnicas não foram inventadas ontem. Vem de Palmares, viem do Angola, vem de 300 anos de conhecimento preservado na oralidade. E então temos a ressignificação contemporânea. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, foi oficializado como feriado nacional em 2023. Movimentos de reparação histórica ganham força. Ocupações urbanas se autodenominam Quilombo da Gamboa no Rio de Janeiro,
Quilombo Luiz Amarrene em São Paulo, Quilombo do Sopapo em Porto Alegre, não é metáfora, é reivindicação direta de herança e método.